Até aqui, né, todo o processo, eu não estou falando só o dia de hoje, né, mas todos os dias que antecederam o julgamento, as semanas que antecederam o julgamento, o bolsonarismo tentou transformar Daniel Silveira, que está sendo apontado como um criminoso, porque quem incita violência contra um membro de um tribunal superior, contra uma autoridade, né, ele é criminoso, que coloca em risco a vida dessas pessoas, quem ataca a democracia, quem ataca o regime democrático, ele é um criminoso ainda mais de uma pessoa que não é ignorante e detém um cargo público importante como um deputado, né? Ou seja, o bolsonarismo tentou transformar Daniel Silveira em um mártir, né? Todo movimento totalitário, todo movimento autoritário, né? Ele precisa criar seus mártires, mesmo que não sejam mártires coisa nenhuma. E o bolsonarismo vem tentando mostrar à população que está numa cruzada pela liberdade de expressão, como se o bolsonarismo fosse impedido de ter os seus direitos fundamentais respeitados. Na verdade, não. O que o bolsonarismo vem fazendo é utilizando a liberdade que está na Constituição para atacar a liberdade e os direitos de outras pessoas, né? E aí o que acontece é que eles querem que Daniel Silveira, que exatamente vem fazendo isso, né? Vem utilizando a liberdade para atacar a liberdade alheia, vem utilizando seus direitos para atacar os direitos de outras pessoas, para que essas pessoas, para que esses direitos diminuam, né? Ou seja, que tem se valido da Constituição para atacar a Constituição, eles querem transformar esse rapaz, esse deputado, num mártir. E aí você tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, defendendo, criticando o Supremo Tribunal Federal, usando o caso do Daniel Silveira para dizer que a gente vive numa situação ditatorial pelo Supremo, coisa que, na verdade, não existe. O que acontece é que a gente tem o próprio presidente da República ameaçando golpes de Estado, como aquele de 7 de setembro, aquela tentativa mal feita de 7 de setembro. Outros bolsonaristas, né, outros deputados bolsonaristas, aliados do presidente, youtubers bolsonaristas, né, influenciadores bolsonaristas, estão na mesma leva. O próprio Daniel Silveira vem testando os limites do Supremo Tribunal Federal quando se negou, por exemplo, a colocar a tornozeleira ao receber uma ordem por parte do Supremo. Ele só topou, ele falou, não vou fazer, nem por cima do meu cadáver, mas aí Alexandre de Moraes atingiu a parte do bolso, a parte do corpo que mais dói em Daniel Silveira, que é o bolso, impondo a ele multas, e aí ele topou na hora colocar aquilo, até porque as crenças dele não valem tanto assim em dinheiro. O que acontece, ô Diego, só para finalizar, é que todo esse julgamento tem se transformado num grande espetáculo, né, por parte do bolsonarismo. A própria questão da presença do Daniel Silveira no plenário é um exemplo. O professor Toron deixou claro que o Daniel Silveira, como réu, poderia e deveria ter entrado, mas ele levou a tiracolo ninguém mais, ninguém menos do que o filho 03 do presidente da República, né, Eduardo Bolsonaro. Para quê? Para que Eduardo Bolsonaro batesse de cara com o Supremo, porque ele sabe que havia aquela regra, ele sabe que havia o limite de entrada, e pudesse voltar e dizer, fui barrado novamente, tive a minha liberdade barrada novamente. Então, infelizmente, independentemente do resultado, se ele for condenado ou se ele for absolvido, a gente vai ter esse caso sendo usado loucamente pelo bolsonarismo para atacar os seus adversários. E nesse caso, quem é o adversário do bolsonarismo? É a instituição que vem garantindo um freio às ações autoritárias do presidente da República, que é o próprio STF. E o comportamento dele, né, Sakamoto? A gente mostrou agora há pouco, hoje no plenário da Câmara, mais uma vez chamando o ministro Moraes de marginal, né? Foi a palavra que ele usou. Quer dizer, não está disposto a mudar o comportamento. Ele é esse... E, pelo jeito, por mais que seja penalizado, aí não pretende não mudar o discurso nem mudar o tom. Vamos lembrar que ele chegou para o ministro Edson Fachin, naquele fatídico vídeo, né, que inclusive levou a uma das acusações contra ele, e falou, né, olha, que ele tinha imaginado, né, o Fachin levando uma surra, que, estou fomentando a violência, não estou fomentando a violência, qualquer cidadão que der uma surra de bem dada nessa sua cara, um gato morto, até ele miar, né, ou seja, não era crime. O que o Alexandre de Moraes tem feito é tentar colocar um freio nesses ataques do bolsonarismo. Daniel Silveira ameaçou, né, e incitou violência contra ministros da corte.
Nos discursos de hoje do Congresso Nacional, novamente ele atacou numa certeza de impunidade. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala que, independentemente do que aconteça, de certa forma, Daniel Silveira pode sair ganhando, porque é o seguinte: se ele é condenado, e tem um mandato cassado, ele vai desenvolver uma longa e profícua carreira de youtuber bolsonarista, vai ganhar dinheiro, tem seguidores, exatamente transformado nesse mártir, né? E se ele não for condenado, ele vai se eleger novamente para um cargo público diante de tanta fanfarra em torno do nome dele, né? Infelizmente, Diego, essa é uma história que ela pode ajudar a dar um exemplo, e o bolsonarismo tem muito medo disso, que o caso dele sirva como exemplo para outros, o que pode acontecer com outros se extrapolarem a democracia durante as eleições, se utilizarem-se de ameaça, de violência, de tentativa de golpe, de tudo isso mais, ou seja, isso pode servir de aviso, mas ao mesmo tempo, com ele especificamente, independente do que aconteça, a Daniel Silveira vai ter ele sai como um herói dentro do bolsonarismo, sendo que, na verdade, ele é apenas um criminoso. E para completar, o julgamento de hoje atrasou o início dele porque o advogado de Daniel Silveira não quis fazer o teste, né, o teste da Covid, para saber se estava infectado ou não. Depois ele falou que fez um teste anteriormente em janeiro, feriu a narina dele e por isso ele estava reticente de fazer o teste. E que não houve uma resistência, segundo o advogado do Silveira. Enfim, histórias sobre esse julgamento aí são algumas, né? É um pessoal valente, né, Diego? É um pessoal valente pra caramba, né? É o pessoal que vai, arrebenta, estoura e tem medo de um cotonete. Feriu minha narina, foi a frase que ele disse lá para explicar. Bom, vamos